Olá, meu nome é Elton Cândido, professor de Direito Constitucional, e hoje nós vamos falar sobre um tema importante que se chama cláusulas pétreas. Olá, eu sou o professor Elton Cândido e hoje nós vamos estudar um tema importante no direito constitucional denominado cláusulas pétreas. Perfeito? Importante para que você compreenda a aula de hoje é você ter em mãos a Constituição Federal e principalmente o artigo 60, parágrafo 4. Parágrafo 4. Tudo bem? Bom, primeira abordagem que precisa ser feita com relação às cláusulas pétreas é: o que são cláusulas pétreas? Né? Muito se fala e às vezes alguns alunos cometem alguns equívocos, que seria as cláusulas. Primeira resposta: cláusula pétrea é aquilo que não pode ser alterado, é aquilo que é intangível, aquilo que é imutável. Essa afirmação ela está equivocada, essa afirmação está errada. As cláusulas pétreas, e aí alguns respondem, cláusulas pétreas são aquelas que estão contidas no artigo 5º. Também, ou seja, cláusula pétrea não é só o que está no artigo 5º. Se você observar o artigo 60, parágrafo 4º, você vai observar que esse artigo, no parágrafo 4º, são algumas espécies de cláusulas pétreas. Logo, não é só o artigo 5º. Haja vista que no artigo 60, parágrafo 4º, está também o artigo 5º, quando fala de direitos e garantias individuais. Tudo bem? Então, primeira coisa, cláusula pétrea, elas não podem ser suprimidas, elas não podem ser restringidas, eu não posso retirá-las. Ou seja, eu posso até alterar uma cláusula pétrea, eu não posso suprimir, restringir, reduzir. Ou seja, isso já caiu em provas, inclusive em exame oral, e a resposta seria: sim, eu posso alterar. Eu posso alterar, inclusive, ampliando os direitos. Então, a resposta correta não é que eu não posso alterar, eu não posso suprimir, eu não posso tirar um direito ou uma garantia individual. Isso eu não posso. Então, cuidado. Bom, primeira coisa, se você observar o artigo 60, parágrafo 4º, lá diz o seguinte: não será objeto de emenda constitucional, a matéria tendente a abolir, o texto não é exatamente esse, porque eu não estou com a Constituição aqui, não será objeto de emenda constitucional, a proposta de emenda à Constituição tendente a abolir, 2 pontos, aí vem, forma federativa do Estado, separação dos poderes, voto direto, secreto, universal e periódico e direitos e garantias individuais. Bom, primeira pergunta, forma federativa do Estado é cláusula pétrea? Sim, forma federativa do Estado é cláusula pétrea, mas você precisa lembrar do seguinte: forma federativa diz respeito à forma de Estado, que é diferente de forma de governo, que é diferente de sistema de governo. Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, nesse inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, estabelece que forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Por quê? Porque nós somos uma federação. E o que é uma federação? A federação, ela é formada, a união, ela é formada pela junção, pelo conjunto, pelos vários Estados-membros, e esses Estados-membros possuem o quê? Autonomia, não independência. Cada Estado-membro possui autonomia, não independência. Perfeito? A forma federativa do Estado, portanto, não pode ser alterada. O que significa dizer? Significa dizer que dali surgem várias perguntas. Por exemplo, se a forma de Estado ela não pode ser alterada, eu não posso ali retirar, não posso transformar de acordo com a Constituição.
através de emenda constitucional, mudar de Estado federal para um Estado unitário? Não posso. Mas e a questão do presidencialismo? Por exemplo, o presidencialismo é um sistema de governo. Ou é presidencialista ou é parlamentarista. São as mais populares, né, conhecidas hoje no mundo. Mas existe também outras formas de sistema de governo. Eu vou ficar só com o que nos interessa. O presidencialismo, de acordo com a Constituição Federal, é uma cláusula pétrea? A Constituição Federal de 88 adotou o presidencialismo? Só que aí fica a pergunta. Se você entender que o presidencialismo é cláusula pétrea, eu pergunto, ele está no artigo 60, parágrafo 4º? Não. Então a resposta é, o presidencialismo não é cláusula pétrea. Ele poderia sofrer uma alteração. Poderia. Tanto é verdade que o presidencialismo enquanto sistema de governo foi escolhido, foi uma escolha que o povo brasileiro fez em 93, quando optando pelo sistema de governo entre presidencialismo e parlamentarismo, votou pelo presidencialismo, por conta de uma questão histórica e cultural. Nós sempre tivemos presidentes, então manteve-se como chefe do executivo o presidente, o cargo de presidente. Nesse mesmo episódio, o povo também votou como forma de governo, república ou monarquia. Votou-se pela república. Mas aí também fica a seguinte pergunta. Não consta no artigo 60, parágrafo 4º, república como cláusula pétrea. República é uma cláusula pétrea? Alguns poderiam responder, sim, é cláusula pétrea. Por quê? Porque está na Constituição. Calma. No artigo 60, parágrafo 4º, não consta isso. É isso que você tem que se ater. Ao que diz a norma. O que diz a norma e o que diz a regra. Né? Até usando o jargão aí de um comentarista esportivo, a regra é clara. Não necessariamente no direito a regra é tão clara. Às vezes a regra é bastante interpretativa, né? No nosso caso. Bom, presidencialismo nós já vimos que não é cláusula pétrea. E república? República também não é cláusula pétrea. Numa prova oral ou numa prova em que você for dissertar, você pode escrever que república não é. República enquanto sistema, enquanto forma de governo, não é cláusula pétrea. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito quando provocado, desse assunto, desse tema. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se que, embora a Constituição de 88 não adotou esse critério, ou seja, a República como uma cláusula pétrea, como sistema, como forma de governo, o STF considera como cláusula pétrea implícita. Por quê? Porque ao longo da nossa história, pegue todas as constituições que nós tivemos, todas as constituições, com exceção da primeira, todas as outras tiveram como forma de governo a República. E por conta disso, o Supremo Tribunal Federal entende que República como forma de governo é cláusula pétrea implícita. Tudo bem? Bom, então no inciso segundo do parágrafo 4º, diz que eu não posso ter uma emenda constitucional que tende a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Bom, voto direto. O voto direto é aquele que não tem intermediário. Ou seja, eu escolho diretamente vou até as urnas, escolho diretamente. Estou votando, aperto a tecla, escolho de acordo com a numeração do candidato, da sua inscrição, seu registro, o candidato X. Mas nem sempre foi assim. O voto já foi indireto no Brasil em alguns momentos da história. Por exemplo, na Constituição de 1824, na Constituição de 1967. Ou seja, eu não posso hoje ter uma emenda constitucional que tente retirar essa garantia do eleitor de votar diretamente, escolher diretamente o seu candidato. Ao longo da história não foi bem assim. Bom, então que o voto é direto, o voto é secreto, ou seja, ninguém sabe em quem eu votei, nós sabemos o resultado.
hoje, né? Hoje, com a Constituição de 88, o voto ele é secreto, ou seja, existe um sigilo absoluto como direito do eleitor, como direito do cidadão. Mas volto a frisar, nem sempre foi dessa forma. O voto ele é universal, está lá no inciso 2º do parágrafo 4º. Ou seja, o que significa dizer que o voto é universal? Que tanto homens como mulheres podem votar, têm o direito de votar e têm igual valor. Ou seja, até o voto também é igualitário, ou seja, não tem distinção de classe, um rico, um pobre, o voto tem o mesmo peso. Mas a importância disso é que até 1932, as mulheres, por exemplo, não tinham direito ao voto. Né? Embora com o Código Eleitoral, já com a Constituição de 1934, essa já garantia o direito ao voto às mulheres. Então, o voto ele é universal, ele tem um valor igual para todos, seja homem, seja mulher. E o voto também ele é periódico, ou seja, atualmente a cada 2 anos, nós temos o direito de votar e escolher os nossos representantes. Ora eleições nacionais, ora eleições municipais, perfeito? Então, o voto ele é periódico. De tempos em tempos, nós exercemos esse direito enquanto cidadão. Tudo bem? Importante seria responder a seguinte pergunta: o voto ele é obrigatório no Brasil? Se você estiver diante de uma prova da OAB, você vai votar que, de acordo com o artigo 14, sim, o voto ele é obrigatório, tá? Porém, existem algumas regrinhas, algumas diferenças importantes que a gente não pode deixar escapar. Quando você fala de voto, o que é voto? Voto é o voto, o que é aquele voto em que você escolhe alguém. Logo, o voto nulo e o voto em branco, eles não são computados, eles são votos que não têm validade. Então, a expressão voto obrigatório significa dar a entender que você seria obrigado a ter que escolher de forma válida alguém. O erro está na interpretação. Na verdade, não é o voto que é obrigatório. Obrigatório no Brasil, isso por uma prova de juiz federal, uma prova de juiz eleitoral, por exemplo, ou ainda do Ministério Público, enfim, os cargos relacionados ali ao direito eleitoral, à justiça eleitoral, se você for prestar, você precisa saber disso. Em um exame oral, por exemplo, você precisa saber disso. O que é obrigatório, na verdade, é o seu comparecimento à urna. Lá na urna você escolhe o que você quiser, ou anula, ou vota em branco, ou escolhe um representante. Então não é o voto em si, porque senão seria o mesmo que dizer que você é obrigado a votar em alguém, e não é verdade, tá? Então o voto não é obrigatório, obrigatório é o seu comparecimento, mas para fins de exame da ordem você não vai levar essa informação, tá? De acordo com o artigo 14, ele é obrigatório, foi só uma observação. Terceiro inciso, separação dos poderes. A separação dos poderes é interessante aqui eu falar sobre que, na verdade, o poder ele é um só. Assim como o Estado é um, a jurisdição é uma, o poder, o direito é um, ou seja, o poder também é um. O que você separa, na verdade, a terminologia mais correta seria funções estatais. Das funções estatais, na verdade, funções de poder. O legislativo tem uma função, o executivo tem uma função e o judiciário tem outra função. Perfeito? Mas aí fica a pergunta: se a separação dos poderes é uma cláusula pétrea, isso é diferente de responder se ela é intangível, se ela é imutável. Por exemplo, pode haver mudança na separação dos poderes? Pode. Isso é tão verdade que, se você observar a tão conhecida Emenda Constitucional 45 de 2004, que deu início a uma reforma no judiciário, ela alterou várias regras no judiciário. Por exemplo, a própria criação do CNJ.
Artigo 103, artigo 103B de Brasil, da Constituição Federal. Então, uma emenda constitucional, ela não pode retirar ou diminuir ou subordinar um poder a outro, mas alterar algo relacionado à função daquele poder, eu posso. Então, não confunda um termo com outro. Perfeito? E para a gente encerrar, os direitos e garantias individuais, né? Se você não sabe o que são direitos, o que são garantias, é bom você assistir também a aula sobre norma constitucional, em que eu falo de norma, falo de regra, falo de princípio. O que é regra, o que é princípio, ali também eu já dou uma prévia sobre o que é direito e o que é garantia. É só para recapitular. O que são direitos? Direitos são normas constitucionais de conteúdo declaratório. Eu declaro, você tem direito à liberdade, você tem direito à propriedade, você tem direito à vida. Isso são direitos. E as garantias? Garantias são normas constitucionais, mas de conteúdo assecuratório. Eu preciso segurar, eu preciso garantir que se aquele direito for violado, se aquele direito não for respeitado, eu tenho como fazer valer a força da lei e da norma. Então, a garantia seria normas de conteúdo assecuratório. Se eu tenho direito à liberdade, a minha liberdade é cerceada, habeas corpus. É uma garantia. Perfeito? Habeas corpus ou, em outras situações, um mandado de segurança. Se eu tenho direito à propriedade e a minha propriedade estou sofrendo um esbulho, uma turbação ou uma ameaça, eu tenho garantias para proteger a minha propriedade. Se eu tenho direito à vida e a minha vida estou sofrendo um risco, estou sofrendo um risco, um exemplo é num hospital que não tem um medicamento ou eu preciso fazer uma cirurgia, mandado de segurança. Então, são os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, habeas datas, mandado de junção, tudo bem? Então, direitos e garantias individuais, é você lembrar do que são direitos e do que são garantias. Perfeito. Se você observar, no artigo 60, parágrafo 4º, eu tenho forma federativa no Brasil, nós somos uma federação, perfeito. Está no artigo 1º? Está no artigo 1º. Separação dos poderes, artigo 2º. Voto direto, secreto, universal e periódico, artigo 14, e outros espalhados. Direitos e garantias individuais, artigo 5º. Ou seja, o artigo 60, parágrafo 4º, ele divide-se em mais 3, 4, 5 e outros incisos e outros artigos da própria Constituição. Então eu pergunto, direitos e garantias individuais são somente aqueles direitos que estão no artigo 5º, de acordo com o parágrafo 60, parágrafo 4º do artigo 60, inciso 4? Não são só aqueles que constam no artigo 5º. Exemplo. Existem alguns princípios no direito, por exemplo, o princípio da anterioridade tributária. Existem alguns tributos que eles não podem sofrer majoração da noite para o dia, de um dia para o outro. Eu preciso obedecer a um critério adotado pela norma em que, para aumentar aquele tributo, para majorar aquele tributo, o contribuinte não pode ser surpreendido imediatamente. Alguns tributos eu preciso obedecer 1 ano de antecedência para alterar, e na verdade para ter eficácia aquela norma. Outros eu tenho que obedecer 90 dias. Isso são princípios, mas ao mesmo tempo são direitos e garantias do contribuinte. Então não estão só no artigo 5º. Outro exemplo, eu falei dos eleitores, outro exemplo do eleitor. Eu não posso em uma eleição, como agora 2018 nós vamos ter uma eleição, eu não posso sofrer em 2018, às vésperas das eleições, ou ainda com 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses de antecedência, sofrer alterações nas regras eleitorais e o eleitor ser surpreendido numa eleição com novas regras. Eu preciso obedecer a uma anterioridade, princípio da anterioridade eleitoral. Isso é um direito, mas também uma garantia do eleitor. Não está no artigo 5º. Tudo bem? Então, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, não podem ser suprimidos, mas podem ser alterados.
eu acho que com relação a cláusulas pétreas, o que eu precisava falar com vocês basicamente são esses tópicos do artigo 60, parágrafo 4º. Deem uma lida nesse artigo, depois leiam os outros artigos, artigo 1º, artigo 2º, artigo 14, porque isso cai muito em prova e em concurso, então despenca. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da aula, uma aula rápida, mas bastante objetiva. Grande abraço a todos. Não esqueçam de fazer a sua inscrição no meu canal, obviamente, para quem quiser receber as próximas notificações. Faça também os seus comentários. E na sala de aula, estou à disposição não só na sala de aula, mas também nas redes sociais, para tirar qualquer dúvida dos doutores e doutoras. Perfeito? Grande abraço. Fique com Deus.